Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um relatório, tá? O nosso programa aqui no canal que a gente discute um pouco notícias, tá? Que aconteceram ao longo das últimas semanas, né? Ou do caso específico até faz um mês que aconteceu, né? E eventos pertinentes à nossa vida, à igreja, e sempre tentando olhar com a cosmovisão cristã, tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou estar comentando duas coisas, né? Eu vou estar puxando uma notícia que aconteceu há um mês atrás, para linkar com uma um pouco mais recente, né? E até pertinente com a questão da igreja com I maiúsculo, né? Como um todo, que aqui no Brasil fez algum estardalhaço. Então vamos lá. Há um mês, um francês, tá? Com seus 30 e alguns anos, que gostava muito de tatuagem, ele tatuou, tem todo o corpo tatuado, inclusive ele tatuou, não me pergunto como, o branco dos olhos, para ficar preto, né? E a língua também, né? No caso, eu não cheguei a ver se era a questão da língua que era bifurcou ou se ele tatuou a língua também, se é que é possível isso, tá? O fato é de que ele fez tudo isso e aí ele foi demitido da escola, ele dava aula. Ou seja, só que tem um detalhe interessante, ele era professor de ensino infantil. Né? E a primeira vez que eu li a reportagem, o cara falou que era um preconceito contra tatuado. Aí quando eu vi só a manchete a primeira vez, eu disse, professor, a manchete é assim, né? Professor tatuado sofre preconceito em educação infantil. Eu disse, que coisa, se o cara tem uma tatuagem e sofreu preconceito. Aí eu cliquei na notícia. Aí quando eu cliquei na notícia que eu vi o cara, eu disse, entendi. Aqui a própria reportagem vai dizer, né, que os pais comentaram que a imagem dele estava causando pesadelos e assustando as crianças. Eu falei, isso é óbvio, me assusta, entendeu? Ou seja, se eu encontrasse uma pessoa assim, de supetão, eu me assustaria, e eu imagino as crianças, tá? Então veja, e aí, isso na hora, quando eu li, né, e vendo todo o contexto da reportagem, foi que eu comentei, né? Acho que eu comentei com minha esposa. Eu comentei assim, disse, rapaz, é interessante como hoje, cada vez mais, não há mais responsabilidade no mundo. Ou seja, eu faço o que eu quiser, independente de responsabilidade. Se aquilo for tosado de mim porque eu fiz algo, então é preconceito, qual que eu digo? E não é uma consequência das minhas escolhas. Tá? Então, por exemplo, se eu escolho fazer isso, uma tatuagem, e eu não consigo um emprego numa área que eu gosto, não, a culpa não é minha. Eu fiz o que deu vontade de fazer, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Os outros que se adaptem à minha realidade. Os outros se adaptam a isso. Não, eu faço o que eu quero, mas eu quero trabalhar aqui, se eu não trabalhar aqui, é preconceito. E aí você vê que isso tem acontecido em caráter geral com a nossa sociedade. A pessoa faz o que ela quiser. Não, mas tem que ter isso aqui também. Para mim. Mas você escolheu isso? Não, tudo bem, mas eu escolhi mesmo. Então agora tem que adaptar, criar uma regra. E como fica isso? Ou seja, a responsabilidade humana se tornou algo que não pode ser cobrado na nossa sociedade como um todo. E aí, veja, para citar quem eu estava lendo esses dias, o John Frame, ele até comenta exatamente isso. Ele fala assim que uma coisa que a teologia reformada ela é muito mais conhecida é justamente falar da soberania de Deus. Um Deus que é soberano, que controla todas as coisas, e ele vai dizer, é verdade. Só que essa mesma teologia reformada, mais do que todas as outras, que pontua a responsabilidade humana. Você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que desenvolver sua salvação com tremor e temor.
Você deve ler as escrituras, você deve ter uma vida de oração, você deve santificar cada vez mais, você deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é responsável pelos seus pecados, arrependa-se. Então a teologia reformada, por exemplo, que enfatiza a soberania divina, é a mesma teologia reformada que vai dizer também, você é responsável pelos seus atos. Você fez isso, você é responsável por eles. Arque com as consequências disso. Como Davi, por exemplo, em 2 Samuel 12, quando confrontado com um pecado que ele cometeu em 2 Samuel 11, né, do seu adultério, do seu assassinato de Urias, a resposta dele diante do confronto de Deus através de ali do profeta, do sacerdote, até de Natã, do profeta, perdão, de Natã, foi simples. Foi, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Veja que ele não pediu até por misericórdia para lidar com as consequências do pecado dele. Aí o próprio Deus fala, né, através de Natã, mas o Senhor te perdoou, certamente não morrerás. Então, quando eu olhei para essa notícia, isso tudo me veio à mente. Como a gente vive num mundo que cada vez mais você cobrar responsabilidade é difícil, a gente não cobra responsabilidade dos nossos filhos, né? A gente não cobra das pessoas ao redor, não. Tudo tem que se adaptar. Eu lembro, por exemplo, quando na própria igreja, quando comentado certa feita sobre por que usamos vinho na Santa Ceia. Aí uma pessoa levantou a mão e perguntou, pastor, o senhor não acha que é problemático usar o vinho, não? Eu disse, por quê? Se é algo que o próprio apóstolo Paulo, citando Mateus, em 1 Coríntios 11, citando Mateus 26, vai colocar como sendo um elemento. Ele é porque o senhor imagina se tiver um ex-alcoólico aqui em recuperação, e o cheiro do próprio álcool despertar o vício nele. Aí eu disse, meu irmão, olha, se eu descer nessa toca do coelho, eu tenho que pensar o seguinte, quem aqui é diabético, então eu não posso comprar pão branco, tenho que comprar pão integral, que tem menos açúcar. E eu tenho que ver agora quem é vegano, ou seja, perceba o que eu falei, perceba que o problema está exatamente aí. A gente vai criar adaptações para que o que eu vejo na Bíblia torne-se aquilo que eu quero, porque eu não posso fazer isso. E é aqui onde eu quero comentar a segunda coisa. Tá? E mais importante que essa notícia da tatuagem. Essa semana, eu não tenho redes sociais, certo, irmão? Se você considerar o WhatsApp uma rede social, então tá, eu tenho uma rede social, tá? Mas eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Eu até tenho Twitter, mas eu não tweeto nada, eu só uso para ver notícia. Eu não boto absolutamente nada lá, não interajo com ninguém, não sigo ninguém. Assim, se sigo foi sem querer, que eu apertei o botão e esqueci de tirar de volta. Então, eu confesso que eu fico um pouco desconexo do que acontece na realidade teológica ao nosso redor. E reconheço que isso é uma coisa que eu preciso mudar. O que eu conheço é basicamente quando as pessoas me mandam. Pastor, o senhor viu isso aqui? Quando uma pessoa me manda, eu costumo até às vezes pensar assim, isso aqui é da realidade dessa pessoa. Mas quando vários me mandam a mesma coisa, é porque eu disse, rapaz, aí minha cabeça automaticamente processa. Isso aqui tá causando algum zum no meio evangélico. Bem, então, esses últimos dias, várias pessoas me mandaram um clipe ou o próprio vídeo todo de uma pregação do Ed René Kivitz. Pregador esse que eu particularmente nunca gostei, tá? Só que reconheço que ele é bem relevante no aspecto da teologia brasileira, tá? E no clipe, em particular, que foi destacado, depois eu me dei o trabalho de ver se não tinha sido tirado de contexto, né? Porque uma coisa que a gente sempre tem que ter cuidado é isso. Você tira uma frase de contexto, a pessoa sempre vai ser culpada. Então, por exemplo, eu até brinco com isso, alguém pode usar a Bíblia para dizer, a Bíblia diz que não tem Deus. Sei lá, diz o ímpio em seu coração, não existe Deus.
Aí se o cara corta a primeira frase numa edição, ó, que a Bíblia diz que não existe Deus. Então eu sempre sou um pouco preocupado de ver se não foi tirado de contexto aquilo lá. E no caso, o clipe mais famoso, que ele fala que tem que atualizar a Bíblia, não foi. Sabe? Não foi tirado de contexto. Então veja, irmãos, eu não vou me dar o trabalho aqui de tentar destroçar ponto por ponto o que ele falou ali ou não. Eu só quero apontar o mesmo problema da questão da tatuagem. Veja que no próprio vídeo ele mostra aquela metáfora, né, do gato escondido atrás da cortina, só que você vê o rabo para fora, ou seja, você sabe que ele está ali, ele pensa que está escondido, mas você sabe que ele está ali. Então você vê o rabo do gato, tá certo, na fala dele, justamente no exemplo que ele dá. Porque se ele mantivesse a ideia dele justamente na ideia de que ele pega o exemplo de Filemon, né? Se ele pegasse justamente ali a ideia de escravidão, aí veja que o debate é válido. Como é que a Bíblia vê a escravidão? Como é que um crente vai lidar com isso hoje? Se ele ficasse ali, seria até inteligente da parte dele. E seria o aspecto de como debater isso. Alguém poderia até dizer, mas a expressão foi infeliz, eu vou dizer que concordo. Mas veja que ele não ficou ali. Se você vê o clipe, né, que eu não recomendo, mas se você o ver, ele vai dizer imediatamente depois como lidar com a questão de homossexuais que são condenados ao inferno. Homossexuais que frequentam as nossas igrejas, que são condenados ao inferno por uma leitura errada das Escrituras. Então veja que o ponto dele é muito claro. Você não pode responsabilizar uma pessoa por causa dos seus pecados. É errado, você tem que atualizar. Então veja de que o discurso muda, não é seja transformado pelo Senhor. Peraí. Isso é um problema na nossa sociedade hoje. Isso aqui está crescendo. Então a gente tem que, vira o pêndulo moral. A gente não pode condenar aquilo que a Bíblia claramente condena. E se ele tem alguma dúvida que a Bíblia assim o condena, achando que é apenas algo do Antigo Testamento, né? Porque sempre que condena a homossexualidade, fala-se dos textos do Antigo Testamento. Bem, olha os textos no Novo, Romanos 1, 1 Coríntios 6. E é justamente o texto de Romanos 1 que eu queria chamar a atenção, porque é exatamente ali que o apóstolo Paulo vai dizer, eles se entregaram às suas próprias paixões, e aí Deus vai mostrar exatamente a consequência disso, e Deus os entregou às próprias paixões, ou seja, está entregue. Você quer fazer o que você quer? Bah. A pior coisa que Deus pode fazer com um homem é dizer para ele, veja, a melhor coisa que um homem pode dizer para Deus é seja feita a tua vontade, como nos é ensinado na oração do Pai Nosso, ou oração dominical. A pior coisa que Deus pode fazer com um homem é dizer para ele, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Quer entregar o homem às próprias paixões? Tá aí. Tá entregue. Você quer? Vai fundo. Vai fundo. Vai fundo. Vai de cabeça. Então veja, pessoal, que entre várias coisas que tem equivocado nesse clipe, para manter o tom aqui, o discurso dele é igual ao que acontece aí fora. Você acusar uma pessoa de pecado é preconceito, é errado, é misoginia, é bigotismo, é leitura errada das escrituras. Veja que o cristianismo, que é essa revolução que ele mesmo vai dizer no sermão dele, como é que ela é causada? É simplesmente assim, porque a gente aceita todo mundo? E aí veja, se a pessoa fala assim, o cristianismo aceita todo mundo, eu vou dizer, aceita. Como assim, pastor? Aceita. Todo tipo de pecador é bem-vindo à igreja. Todos são convidados
ao Senhor. A partir do momento que chega, aí, olha para a própria história da revelação. Epa, peraí, tira a sandália do pé. Epa, peraí, cadê o sacrifício? Ou seja, não, você é convidado, mas dentro da minha presença, se apresenta com a roupa certa. E a única roupa certa são as roupas de justiça de Cristo Jesus. A qual este mesmo vai mostrar que essas roupas de justiça são demonstradas através da obediência, do amor ao próximo, da obediência à palavra de Deus. Então a pessoa vem como está, mas quando chega diante de Deus, meu filho, ele é transformado por completo. E aí você vê exatamente nesse discurso o quê? Não. É uma leitura equivocada das Escrituras, porque a gente não pode mais responsabilizar ninguém pelos pecados. Se a gente aprofundar nessa leitura, eu vou condenar pecado que, ou seja, eu vou pregar contra o quê? Aí você vai dizer contra nada. Eu vou ser a favor de tudo. Esse é o ponto. Eu não posso condenar, então, se eu não, entenda. E aí ele botou o exemplo da homossexualidade, mas aplica-se a tudo. Eu não posso condenar, então, gula. Eu não posso condenar, então, ansiedade. Eu não posso condenar, então, homossexualidade. Por que eu vou condenar, então, traição? Ou seja, se eu não posso condenar a homossexualidade, com que critério, então? Por exemplo, eu para ele, se um casal chega na igreja e diz assim, pastor, nós somos um trisal. Desculpa, recentemente eu vi que existe quadrisal. Pela foto, eu deduzi o que era, que é um casal de 4 pessoas. Eu digo, pronto. Então, se um quadrisal chegar na igreja, eu vou dizer, isso aqui está errado, com base em quê? Ah, não, mas a Bíblia diz claramente que é para ser o casamento de um homem com a mulher. Eu vou dizer, mas peraí, se eu tenho que aceitar a união homoafetiva, por que eu não posso aceitar um quadrisal? Qual a dificuldade? Ah, não, porque Deus preparou o homem para casar com um homem e uma mulher, só um casal. Vou dizer, irmão, você está fazendo uma leitura equivocada da Bíblia, você tem que olhar as entrelinhas. Veja que eu posso usar isso para tudo. E do ponto de vista prático, se eu usar isso para tudo, a Bíblia se resume a nada. A Bíblia então vai se resumir ao quê? A um espelho do meu coração. Isso não é a Bíblia. E como o apóstolo Paulo vai dizer, se a lei não dissesse que cobiça não era pecado, eu nunca ia saber, ou seja, meu amigo, porque não ia ter que me condenar, se eu ia entender que era algo do meu coração. Era natural ter cobiça, até a lei me apontar e dizer, tá errado. O seu comportamento não é para ser assim. E essa mesma Bíblia que responsabiliza o homem por causa dos seus atos é a mesma Bíblia que vai apresentar a salvação em Cristo Jesus e aonde está a verdadeira mudança. Como vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios 4. Se você roubava, não roube, trabalha. Se você mentia, não minta, mas diga a verdade. Veja que ele simplesmente não vai dizer pare de fazer isso. Ou menos ainda, continue a fazer isso. Há uma mudança. Cristianismo sem mudança não é cristianismo. Cristianismo em que não há a morte do eu e o nascimento de Cristo na nossa vida não é cristianismo. É qualquer outra coisa. Então, quando eu olho para esse tipo de coisa, eu digo com tranquilidade, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é outra coisa. Cristianismo não é. É outra, chame do que quiser. Chame de quivitizismo. Cristianismo não é. Porque a partir do momento que o cristianismo perde, então, a Bíblia como a única regra de fé e prática, aí, meu filho, entra o que quiser no vácuo. Minhas leis, o que eu acho certo ou errado, a vontade de uma sociedade, a vontade de um contexto. Aí eu vou ler a Bíblia como eu quiser, vou aplicar as teorias pós-modernas de leitura. Depois do texto entregue, eu leio o que eu quiser nele. Graças a Deus, muito do que eu vi, né, da reação foi negativa de várias pessoas, e graças a Deus por isso até. Já muitos tentando defender, mas a grossa maioria criticando. Que bom. Que bom. Então, o que eu urjo você de lembrar nesse relatório é exatamente isso. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Você que me escuta, você é responsável pelos seus atos. Você quer viver do seu jeito? Viva. Aguarde as consequências. Aguarde as consequências.
Tá? Agora, não, pastor, eu quero viver para Deus. Louvado seja Deus, que ele deu até um manual de como você deve viver. Está aqui nas escrituras, meu filho, leia. E em Cristo você pode me obedecer, como ele me obedeceu. Como meu filho me obedeceu, você pode fazer a mesma coisa. Tá? Então, a Bíblia, e o que é fantástico é isso, é com isso que eu quero concluir. Alguém pode pensar assim, pastor, mas a Bíblia ela é um instrumento de tacape na vida de todo mundo. Veja, tem muito pregador por aí afora que não vou ficar atacando aqui, não é o caso desta coluna. Que ele fez fama exatamente por conta disso. Os sermões deles são exatamente tacape. Meu amigo, você escuta, você sente o pior dos pecadores, fica baixa a cabeça. Aí quando eu escutei a primeira vez o sermão assim, eu escutei, rapaz, eu estou lascado mesmo. Vamos orar. Eu digo, acabou? Acabou, eu digo, quer dizer que eu estou lascado. Acabou? Estou lascado então, vou pro inferno. A Bíblia, a mesma Bíblia que apresenta a lei, é a mesma Bíblia que apresenta a graça do Senhor. A lei nos aperta para que então possamos perceber o quão dependente e carente das graças nós somos. Sem lei para nos apertar, a graça vira uma libertinagem. Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Então, meu desejo, a minha oração, que você que nos escuta, que eu possa sempre encontrar isso. Ver na Bíblia a lei e a graça. Para andar justamente nesse equilíbrio. Sabendo que eu sou responsável pelos meus atos. E esse mesmo Deus mandou o Filho dele para que através dos atos dele eu fosse salvo e justificado nele, em Cristo Jesus. Tá? Então, se terminando sendo um texto bíblico do apóstolo Paulo em Efésios 6, não se iluda. Aquilo que o homem planta, colhe. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tá? Então, que Deus nos ajude nisso, tá? E que possamos levar a palavra de Deus a sério. Forte abraço, até o próximo relatório, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal.